Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma ideia de Fiat Calma. O que é o Fiat Calma? O que está por trás dele? Como que ele funciona, tá? E eu vou passar para vocês também uma ideia de como é que a gente implementa a coisa. Bom, então qual que é o problema meu de estimação de estados? Então é isso aí, eu tenho um sistema, ele tem uma entrada, ele tem uma saída, tá? E eu gostaria de obter os estados desse sistema, as variáveis de estado, as variáveis internas que circulam ali dentro e que se eu tiver as condições iniciais dessas variáveis, eu consigo resolver a equação diferencial dela, dado que eu conheço a equação diferencial, tá? Então, a única coisa que eu tenho em mãos aqui é a entrada do sistema que eu estou introduzindo, a saída do sistema que eu estou medindo, e o sistema, um modelo matemático para esse sistema. Uma equação diferencial, uma equação espaço de estados, que eu conheço os parâmetros, tá? E eu gostaria de, a partir disso, conseguir estimativas confiáveis das variáveis de estado que estão lá dentro, tá? Bom, isso é uma dúvida que a gente tem que responder. Só que essa dúvida ela fica um pouquinho maior quando eu levo em conta que a medição que eu estou fazendo da minha saída, ela está sujeita a ruído. Então, o meu sensor ele tem ruído incorporado nele. E aí a questão é, puxa, eu não tenho a saída ideal. Eu tenho uma medição dessa saída corrompida por ruído. E mais do que isso, eu posso ter um ruído que entra no próprio sistema. Não é apenas um ruído de medição, é um ruído que interfere como que é a evolução do sistema. Pensa, por exemplo, que você tem um circuito semicondutor, tá? Que você está medindo uma determinada variável dele. Você está medindo. Aquela medição pode estar sujeita a ruído. Mas aquele circuito eletrônico, aquele semicondutor, ele pode estar sujeito também a um ruído térmico. Se você variar a temperatura ali, aquilo é semicondutor, cara. Você variou a temperatura ali, aquele sistema começa a operar de um jeito diferente. Então é esse tipo de ruído, por exemplo, um ruído térmico, que entra direto no seu sistema. Não é um ruído que atrapalha a sua medição. É um ruído que atrapalha o comportamento do seu sistema. Tá? E aí a gente está com o seguinte problema. Como é que eu faço para obter uma estimativa confiável das minhas variáveis de estado? Confiável do ponto de vista estatístico? Como é que eu faço para obter uma estimação confiável dessas variáveis de estado num contexto como esse, cheio de ruído? Tá? Bom, quem vai dar essa resposta para a gente é o filtro de Kalman. O filtro de Kalman não é a única forma de fazer isso. Só que é a forma mais famosa, mais conhecida, mais consagrada de fazer isso, tá? Tem outras formulações que têm algumas vantagens em relação à filtragem de Kalman, mas a gente traz aqui para vocês o filtro de Kalman porque ele é muito consagrado, ele é usado em inúmeras aplicações, então em inúmeros contextos você vai ver falando alguma coisa de filtragem de Kalman, tá? E é esse o tópico da nossa aula de hoje. Quer dizer, me dá uma ideia de como é que esse filtro de Kalman faz essa mágica. Como que ele te entrega informações estatisticamente confiáveis das minhas variáveis de estado, considerando que o meu sistema está sujeito a ruído, tá? E considerando que a única coisa que eu tenho é a entrada e a saída. E um modelo matemático para esse sistema. Como que eu faço essa mágica, tá? Então, a ideia do filtro de Kalman é a seguinte: eu obter as estimativas dos estados, que a gente vai chamar aqui de XEST, tá? Então, obter as estimativas dos estados conhecidos a entrada, ou seja, eu conheço a entrada, eu conheço a saída, eu meço uma saída, uma ou mais variáveis de saída, que não necessariamente são as variáveis de estado, pode ser, por exemplo, no caso do motor de corrente contínua, você só mede a velocidade de giro do eixo, mas você não mede a corrente. A corrente é uma consequência da dinâmica, mas você pode vir a querer obter essa corrente para fazer alguma coisa, tá? Então você tem à sua disposição a entrada, a saída, um modelo matemático em espaço de estados desse sistema, ou seja, você já está falando que você está lidando com sistemas lineares, em que você consegue pegar aquele sistema linear e escrevê-lo na forma de uma representação em espaço de estados, numa representação matricial como aquela que a gente apresentou. Tá? A gente vai fazer uma consideração. A gente vai considerar que os ruídos que afetam os nossos sistemas, eles são gaussianos. Isso é vital aqui no filtro de Kalman. Tá? E aí o nosso problema é o quê? Obter um estimador recursivo, ou seja, que ao longo do tempo ele está se adaptando. Ao longo do tempo ele está obtendo estimativas que vão variando ao longo do tempo no sentido de convergir para as medidas dos estados ao longo do tempo. Tá? Então ele está fazendo isso ao longo do tempo, é recursivo. De forma que isso converge estatisticamente em média e variância para os valores reais desses estados,
Ou seja, eu quero que esse estimador me entregue valores para essas variáveis de estado que convirjam para os valores reais, tá? Caso esse sistema fosse exatamente igual ao modelo escolhido. Então pensa que o seu sistema é exatamente aquela equação espaço-estados que você escolheu, exatamente, até os parâmetros são iguais. Eu quero tentar obter uma estimativa dessas variáveis de estado, dado o conhecimento apenas da entrada e da saída deste modelo, considerando que os ruídos que estão afetando são ruídos gaussianos, e eu quero que isso convirja estatisticamente, ou seja, eu quero que as estimativas que eu obtenho dessas variáveis de estado convirjam para os valores reais, que seriam os valores que o meu modelo daria se eu pegasse ele e colocasse a mesma entrada e a mesma saída, tá? E eu vou fazer isso por meio de um ganho de adaptação. Eu tenho que escolher um ganho de forma que essas estimativas convirjam estatisticamente, tá? Então essa é a ideia que está por trás do filtro de Kalman. É isso que está em jogo aqui. Então, basicamente, a ideia do filtro de Kalman é essa figura aí, tá? De novo, ali em cima é sistema, é física, pessoal, tá? Eu tenho um sistema que eu não sei se ele é exatamente igual ou não à minha representação em espaço de estados. Eu estou supondo que é. Eu estou supondo que o meu sistema pode ser expresso por uma equação em espaço de estados cujas matrizes A, B, C e D eu conheço. Eu tenho a entrada e eu tenho a saída. Só que essa saída que eu tenho é a saída medida. Então eu não tenho a saída real, eu tenho uma saída medida corrompida por um ruído. E eu estou considerando que há um outro ruído que interfere no meu sistema também. E a única restrição que eu coloco sobre esses dois ruídos é que esses ruídos são gaussianos. Tá? E aí eu tenho que criar um filtro de Kalman que pega essa informação, ou seja, entrada e saída medida, o modelo matemático que eu escolhi e que ele me entregue estados estimados, variáveis de estado estimadas para esse sistema. E estimadas de forma que eu possa confiar nessas variáveis, ou seja, que estatisticamente elas sejam boas estimativas. Tá? Então é essa basicamente a ideia do filtro de Kalman. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que falar como que é o modelo matemático do filtro de Kalman. Tá? Aqui a gente vai tratar do filtro de Kalman discreto, tá? Porque é aquele que a gente vai implementar. Então, naturalmente, eu tenho aí o meu sistema em espaço de estados, tá? Então, eu tenho aqui a evolução das minhas variáveis de estado discretas, tá? Então, um instante k mais 1 dessas variáveis, tá? Como sendo uma matriz A que dá o vetor de variáveis de estado nesse instante, mais um vetor B, uma matriz B, perdão, que multiplica o vetor de entradas que eu tenho nesse instante, mais um termo de ruído, ou seja, um ruído, que esse WK, que é exatamente esse ruído gaussiano, tá? Que para todos os efeitos eles vão ser os ruídos que a gente está considerando gaussianos, multiplicado por uma matriz, que aqui essa matriz é o Xi, né? Acho que é o Xi maiúsculo, né? Que vai fazer exatamente a composição dessas várias variáveis de ruído, como que elas entram. São várias variáveis de ruído branco. É um vetor de variáveis de ruído branco, tá? Um vetor de processo, um vetor de variáveis aleatórias. Como que essas variáveis aleatórias, cada uma interfere em uma determinada variável de estado do seu sistema, ou na evolução da variável de estado desse sistema. Então, essa matriz que se grandona aqui que modula isso pra gente, tá? E a gente tem aqui na saída, né, no vetor de saída do seu sistema, você tem uma matriz C, que é exatamente a matriz que pondera cada uma dessas variáveis de estado para te dar os vetores de saída. E você tem aqui também variáveis aleatórias, cada uma para a respectiva saída que você tem, também gaussianas. Ou seja, está supondo que o seu sensor ele tem sinais ruidosos, mas esses sinais ruidosos são todos gaussianos, tá? Bom, além disso, a gente vai considerar que esses sinais têm média nula, ou seja, os ruídos que estão envolvidos têm média nula, tá? Isso facilita aqui a demonstração e facilita também a obtenção do filtro de Kalman, tá? Então a gente supõe que as variáveis aleatórias que estão entrando, os ruídos que estão entrando, eles são gaussianos de média nula, mas eles têm uma variância. Eles são de média nula com uma variância. E essa variância ela é dada exatamente por essas matrizes Q e R, que vão falar para você qual que é a variância, tá? Dessas variáveis aleatórias, tá? A gente vai supor também que essas variáveis aleatórias elas são independentes entre si. A gente tem as matrizes de variância ou de covariância, né? Q e R
para esses ruídos. Como esses ruídos eles são independentes entre si, essas matrizes basicamente elas vão dar matrizes que são simétricas, tá? E definidas positivas, tá legal? Então, os sinais W e V podem ser vistos, respectivamente, como ruído de processo, que é aquele que afeta o sistema, e de medição, que são aqueles que afetam a saída, tá? E nas condições acima, a gente estabelece que esses ruídos possuem uma matriz de covariância Q e R, respectivamente, que são descorrelacionados entre si. Tá? Então, a matriz Q é uma matriz, a matriz R é outra matriz, os ruídos estão descorrelacionados entre si. Tá legal? Então, a gente parte daí. Ou seja, o nosso filtro de Kalman, ele funciona partindo dessas premissas. Se essas premissas forem falsas, naturalmente, o seu filtro de Kalman não vai funcionar legal. Então você tem que ter equação de estados do seu sistema, você tem que ter uma boa expressão, uma boa representação das matrizes A, B, C e D, tá? E você tem que supor que seus ruídos são gaussianos, de média nula, descorrelacionados entre si. Qualquer coisa que você tiver no seu sistema que fira esses pressupostos vai fazer com que o filtro de Kalman não funcione 100%. Bom, o filtro de Kalman, ele funciona com duas etapas. Uma etapa que a gente chama de propagação e uma etapa que a gente chama de assimilação, tá? A propagação é o quê? Eu tenho um modelo do meu sistema e eu tenho uma estimativa para essas variáveis de estado. Como que a variável de estado no instante futuro, essa estimativa, ela progride, ela evolui dado o modelo que a gente tem. Tá? Então, dado que eu tenho uma estimativa no tempo atual, como que vai operar, como que vai evoluir estatisticamente essa estimativa minha ao longo do tempo? E eu tenho uma etapa de assimilação, que como que a gente pode realimentar o erro da saída, que é a única coisa que eu tenho medida, é a saída, tá? Como que eu posso usar o erro entre o meu modelo, ele vai te entregar uma saída estimada, e a saída real do seu sistema. Como que você pode usar essa informação para adaptar isso ao longo do tempo, por meio de um ganho K, de forma que haja convergência das suas estimativas para os valores reais, em termos de média e variância? Ou seja, como que eu uso essa informação desse erro, note, o valor real da saída do meu sistema, menos o valor da saída estimada, note aqui que é o estimado, vezes a matriz C, tá? Como que eu posso calcular um ganho K de forma que essa evolução dos estados estimados, ela convirja estatisticamente de alguma forma, no nosso caso em termos de média e variância? Então eu tenho uma etapa de propagação, que é como que essas variáveis de estado estimadas, elas evoluem ao longo do tempo. E eu tenho uma etapa de assimilação, que é como que eu posso usar essa evolução ao longo do tempo, que eu consigo medir através do erro da saída real do sistema, porque eu estou medindo ele. E da saída estimada que o meu modelo entrega, como que eu posso usar essa informação para atualizar a minha estimativa da saída? Perdão, a estimativa dessas variáveis de estado, de forma a garantir que a coisa convirja. Então são duas etapas. Uma de propagação, a outra de assimilação. Uma que propaga matematicamente dado o seu modelo e outra que assimila essa propagação fazendo uma correção nessa estimativa de forma que haja alguma convergência disso. Tá? Bom, é claro que aqui eu não vou apresentar matemática, tá? A probabilidade na etapa de propagação é o que a gente está querendo dizer é o seguinte. Uma vez que eu tenho só a etapa de propagação, ou seja, que aqueles ruídos estão todos entrando no meu sistema, e que eu estou tentando estimar essa variável de estado, como que essa coisa evolui em termos estatísticos, tá? Então lá na transparência eu faço toda a matemática, que eu só estou mostrando o resultado final. Devido ao modelo em espaço de estados utilizado e dos modelos de ruído envolvido, né, os modelos de ruído que estão lá, mostra-se que a matriz de covariância das estimativas dos estados, ela se comporta como essa equação aí. Essa equação, basicamente, o que ela está dizendo para a gente? Que a matriz de covariância, entenda a matriz de covariância como a variância das suas estimativas. Tá legal? Só que ela está numa forma matricial porque você tem várias variáveis de estado. Então tem inclusive a correlação entre elas, tá? Mas a matriz de covariância, ela é um número, ou ela é uma matriz definida positiva, porque a variância é um número positivo. Então, uma variância mútua entre várias variáveis também é um número positivo.
Se você coloca isso numa forma vetorial, lembra-se que a variância é basicamente uma coisa dessa variável ao quadrado, coloca em algumas aspas. Então, essa matriz de covariância, ela é uma matriz definida positiva. Ela é uma matriz que todos os autovalores dela são maiores que zero. Maiores ou iguais a zero, tá? Idealmente maiores que zero, tá? Porque variância nula significa que você acertou a variável. Acertou a média, tá? Então, a matriz de covariância é uma matriz positiva. E essa matriz de covariância, a evolução dela ao longo do tempo é o quê? É uma matriz definida positiva mais outra matriz definida positiva. Isso significa que a sua matriz de covariância, que é definida positiva, ela está ficando cada vez maior em termos de... se você tomar os valores singulares dessa matriz, ou se você tomar os autovalores, isso significa que os autovalores dessa matriz está só crescendo. Ou seja, a sua matriz de autocovariância, a sua matriz de covariância das suas estimativas na etapa de propagação, ela só está crescendo de tamanho. Isso significa que a etapa de propagação, o seu erro de estimação está crescendo com o tempo. Se você usar apenas a etapa de propagação, que é usar o seu modelo matemático para estimar os seus estados, você vai ter um modelo que ele só está errando cada vez mais, porque a variância dele está aumentando ao longo do tempo. Tá? Como você vê isso? Você vê que a sua matriz de covariância ela é um número definido positivo mais outro número definido positivo. E como isso é recursivo, esse número só está aumentando. Tá? Então, o seu erro de estimação cresce com o tempo. Então, não adianta usar só a etapa de propagação. Não adianta você ter só um modelo matemático e usar esse modelo matemático para tentar estimar sua variável de estado. Tá? Porque o seu erro vai crescendo ao longo do tempo. O que você vai fazer? Você vai usar uma etapa de assimilação. O que é essa etapa de assimilação? É uma etapa em que você vai fazer uma correção da sua estimação de forma a levar em conta o erro de saída do seu modelo. Você concorda comigo que se o seu filtro de Kalman, na etapa de propagação, ele está errando mais ao longo do tempo, isso vai aparecer na saída deste modelo? Naturalmente. Se você comparar a saída deste modelo com a saída real do seu sistema, você vai ter um erro entre a saída real do seu sistema, é aquilo que é, e a saída estimada do seu modelo, que está errando cada vez mais ao longo do tempo. Esse erro estatístico vai aparecer no erro entre a saída e a saída estimada. Então, você pode usar o erro de estimação para tentar corrigir a sua estimativa. E é exatamente isso que a gente faz nessa primeira linha. O meu erro de estimação no instante futuro, a minha variável estimada no instante futuro, ela vai ser o que eu tenho agora para a minha variável estimada, tá? Mais um termo de correção. Um termo de correção que leva em conta o erro, note, que é o que vem da saída do sistema, menos o que o seu modelo te entrega, C vezes a sua variável estimada, a sua variável de estado estimada. E aí você multiplica isso por um ganho K, que ele vai dar para você exatamente a força da correção. Tá? E aí a gente define esse erro de estimação desses estados, então, como a estimativa no instante futuro menos o que o seu modelo, o que o seu sistema entrega no instante futuro. Tá? E aí, depois de alguma boa estatística aqui, que eu não vou mostrar aqui naturalmente, mas que está lá na transparência, a gente observa que depois que a gente faz essa etapa de assimilação, a matriz de covariância das suas estimativas, que antes só cresciam com o tempo na etapa de propagação, na etapa de assimilação, agora ela depende explicitamente desse ganho K, que é um ganho que vai variando ao longo do tempo também. Então, se eu escolher essa matriz K e notando que aqui eu tenho identidade menos uma matriz K, eu consigo fazer com que essa evolução da sua matriz de covariância da estimativa que você está usando, ela tem um comportamento que eu desejo. Então, se eu escolher bem essa matriz K, a minha estimativa ela vai convergir para o valor real, dado aquele modelo que você escolheu, de uma forma que você escolhe através da decisão a respeito desse ganho K. Então, a conclusão, eu consigo fazer com que a variância da estimativa tenha o comportamento desejado pela escolha do ganho K, que vai variar ao longo do tempo. Tá? Então, basicamente, eu vou usar a etapa de assimilação para corrigir a estimativa que a etapa de adaptação está fazendo.
e eu vou corrigir isso por meio de um ganho K, que eu vou escolher de forma que a covariância daquela estimativa minha tenha um comportamento que eu quero. Convirja mais rápido, convirja mais devagar, mas convirja. Entendeu? Legal. Como que a gente escolhe esse ganho de assimilação? Tem várias formas de escolher ele, tá? Mas o Kalman escolheu esse ganho K, ou seja, ele fez a conta desse ganho K, de forma que o traço dessa matriz de covariância, ou seja, a soma dos erros quadráticos de estimação, ele seja mínimo. Note que quando eu pego a matriz e eu calculo o traço dela, basicamente o traço da matriz é a soma, né, da diagonal principal dessa matriz, ele está diretamente relacionado com os autovalores dessa matriz. Então, se eu faço com que o traço dessa matriz de covariância ele seja mínimo, eu estou dizendo que o tamanho dessa matriz ele é o menor possível. Então, mesmo que ele comece muito grande, o valor K ele vai mudando ao longo do tempo de forma a fazer com que essa matriz de covariância ela tenha o menor tamanho ao longo do tempo. Ela converja para o mínimo que ela consegue. Esse mínimo, ele é analítico, a gente consegue fazer a conta dele, tá? A gente consegue descobrir qual é o valor desse ganho que eu preciso ter ao longo do tempo para que essa matriz de covariância das minhas estimativas tenha o menor tamanho possível medido pelo traço dessa matriz, tá? E aí está mostrado na transparência como é que a gente faz isso, tá? Aqui só está o resultado. A matriz K atualizada, ou seja, uma matriz K que muda ao longo do tempo K. Tá? A matriz K que resulta numa matriz de covariância com o menor traço possível, ela é dada por esta expressão que está aí. Note que ela depende da estimativa da sua matriz de covariância. Ou seja, o K muda a covariância no futuro através da covariância que eu tenho agora. E como que ela faz isso? Ela faz isso através dessas matrizes C e R. O R tem a ver com a covariância do seu ruído, né? O ruído da saída do seu sistema, tá? Então é a covariância do seu ruído de saída, tá? Ele tem a ver com a matriz C, que é a matriz do seu modelo, e ele tem a ver com a evolução da sua matriz de covariância para os instantes futuros. Ou seja, eu uso essa estimativa da covariância no instante futuro para atualizar o K que eu vou usar agora, com o objetivo de diminuir o traço dessa matriz de covariância ao longo do tempo. Então, eu seleciono uma matriz de covariância inicial qualquer, tá? E esse filtro de Kalman, ele vai mudando esse valor de K de forma que, ao longo do tempo, essa covariância dessa matriz P, ela vá para o seu valor mínimo e, portanto, as suas estimativas, ela converge nesse sentido de mínimo que a gente está usando aqui, para os valores reais do seu sistema. Tá? Então, a forma de fazer isso escolhida pelo Kalman é uma forma inteligente. Você está reduzindo o traço da matriz. E como é uma conta analítica, ou seja, você faz lá uma conta de matriz naquele sistema seu e você vê que você chega nessa solução, tá? Você consegue obter uma equação fechada para a sua atualização recursiva do seu ganho de assimilação, de forma a minimizar o traço da sua matriz de covariância. Bem esperto, bem inteligente. Tá? Com isso, a gente obtém finalmente as equações recursivas que a gente precisa ter para fazer o filtro de Kalman. Note que aqui há alguns passos, aqui há alguns saltos, tá, pessoal? Naturalmente, aqui eu não estou entrando em todas as equações, eu estou falando mais ou menos o que cada coisa faz e estou julgando o resultado para você. Esse aqui é a implementação do filtro de Kalman na sua forma recursiva. Então, o que eu começo? Eu começo pegando e obtendo a minha matriz de ganho para esse instante atual. Tá? Então, para esse instante atual, o que eu preciso? Eu preciso da matriz de covariância nesse instante atual, da matriz C e da matriz R, que são constantes. Tá? Aí, o que eu faço? Eu faço uma estimação futura da minha variável de estado, ou seja, é o x chapéu de K mais 1, ou seja, a estimativa no instante K mais 1, que ele vai ter a etapa de propagação, que é basicamente este primeiro pedaço aqui, tá? Tá legal? A x chapéu de K, B ou de K, que é exatamente a etapa de propagação. Mas, aqui, perdão, tá, pessoal? Aqui faltou uma matriz A, tá? Eu tirei, mas não era para eu ter tirado, tá? Eu tenho uma matriz A que está multiplicando aqui também, tá? Uma matriz A que é multiplicada pela correção que você está dando da estimativa x de K no instante atual,
tá? Essa correção é dada pela matriz K, que você acabou de calcular, e pela saída que você tem do sistema no instante atual, menos o valor atual da estimativa que você tem, tá? E aí você pega isso aqui, vai ser basicamente a correção que você vai dar, você vai multiplicar isso aqui por uma matriz A, e aí isso vai dar a evolução da sua estimação de estados no instante futuro. E aí, qual que é a sua evolução da sua matriz de covariância, né? A gente faz essa conta aqui também, né? Essa aqui é exatamente aquela matriz de covariância que a gente mostrou lá, tá? Então, tem a ver com a própria matriz de covariância no instante atual, mais a correção que a gente está dando, mais o ruído envolvido, tá? E aí, usando esse K que a gente escolheu, essa matriz de covariância, o traço dela, né, o tamanho dela vai reduzindo ao longo do tempo, ou ele vai convergindo para um valor que aquele traço é mínimo, tá? Então é assim que a gente faz o filtro de Kalman. Bom, alguns problemas aqui do filtro de Kalman, tá? Problemas técnicos, tá? Primeiro, o que acontece? Você está vendo que você tem aqui uma inversão para calcular o ganho K, né? Calcular matrizes inversas não é uma coisa muito agradável. Eu tenho várias condições que eu preciso sobre essa matriz para conseguir calcular a inversa dessa matriz de uma forma numericamente agradável, numericamente confiável. Além disso, eu preciso fazer essa inversa para cada laço do meu filtro de Kalman. Então, todo K eu preciso calcular essa inversa. Ou seja, eu preciso de um cálculo de inversa que seja atualizável. Ou seja, eu preciso de um algoritmo eficiente para fazer isso. Porque eu preciso fazer isso a cada instante de tempo. Tá? Primeiro e segundo problema. Um terceiro problema, que não é um grande problema, tá? Mas que é uma coisa que você precisa considerar eu preciso dos valores iniciais para começar a coisa, né? Eu preciso do valor inicial, por exemplo, da matriz P para começar o processo. Que eu começo com ele. Eu preciso do valor inicial do meu chute de variáveis de estado estimados para eu começar o processo. Bom, isso aqui é totalmente arbitrário, tá, pessoal? Qual que é o valor que você vai começar nas suas variáveis de estado estimadas? Bom, você vai começar de uma condição inicial qualquer. Você não sabe qual que é o valor real. O que você espera é que esses valores eles vão convergindo ao longo do tempo para o valor estimado, ou o valor real, né, dessas variáveis de estado ao longo do tempo. Ou seja, independente de quais são as condições iniciais que você coloca nessas variáveis de estado, o que você quer é que ao longo do tempo isso convirja para os seus valores reais. Tá? E então você pode escolher qualquer condição inicial para ver como é que o seu algoritmo vai evoluir. Só que você precisa também da condição inicial da sua matriz de covariância. E aí o que a gente costuma fazer é, como eu quero que a minha matriz de covariância ela convirja para uma matriz de covariância ao longo do tempo que tem mínimo traço, eu começo esse algoritmo com uma matriz de covariância grande. Uma matriz de identidade, por exemplo, uma identidade de valor muito grande. Tá? Então, uma matriz de identidade que multiplica, não uma matriz de identidade de valor muito grande, né? Uma matriz de identidade que multiplica um número muito grande, sei lá, 10 elevado a 5. Então, você vai ter uma matriz de covariância que ela é diagonal, que ela vai ter valores no seu eixo diagonal muito altos, ou seja, o traço é muito grande, e você vai fazer com que essa matriz P de K, se tudo estiver rolando legal, ela vai evoluindo ao longo do tempo de forma que essa matriz tenha traço mínimo. Tá? Então é basicamente assim que o filtro de Kalman funciona. Ele vai atualizando esses caras ao longo do seu passo, tá? E ele vai te dando essas estimativas dessas variáveis de estado de uma forma cada vez mais estatisticamente corretas ou estatisticamente mais precisas, com a melhor convergência do ponto de vista de média de variância. Tá? Então, basicamente, se você pegar essa equação aqui e implementar, você tem seu filtro de Kalman. A questão é, e se o sistema for não linear? Se o seu sistema fisicamente ele for não linear, ou seja, eu não conseguir obter um modelo linear para ele. Obter um modelo linear é obter uma representação em espaço de estados por meio de matrizes A, B, C e D. Tá? Porque para a gente fazer isso, a gente precisa que o sistema seja linear. Eu só consigo obter a representação em espaço de estados de um sistema linear. Tá? Pelas matrizes A, B, C e D. Mas e se o sistema for não linear? Bom, aí eu não posso aplicar o filtro de Kalman do jeito que ele está. Porque como o sistema é não linear, ele certamente não é representável para as matrizes A, B, C e D da sua representação em espaço de estados.
Então, o que a gente vai ter que fazer é, primeiro, sabendo que essa representação em espaço-estados ele não vai se aplicar diretamente ao seu sistema, porque o sistema ele é não linear e a representação é linear, o que a gente vai precisar fazer antes de aplicar o filtro de Kalman é linearizar o sistema em torno de alguma condição operacional. Então, a gente vai obter para essa condição operacional uma representação em espaço de estados linearizada em torno desse ponto operacional. E aí a gente vai precisar, para isso, usar alguns conceitos de linearização, vai obter jacobiano, né? Pegar a derivada das matrizes, aquela coisa toda. Você vai pegar a sua representação e vai tentar linearizar em torno de um ponto operacional. Ou seja, como se você estivesse fazendo um Taylor bidimensional, tridimensional, multidimensional, tá? E para isso você vai usar, basicamente, uma linearização que vem da série de Taylor. Pensa lá no cálculo, né? Você vai obter algumas matrizes jacobianas, já que você está fazendo tudo por meio de matriz. Então, a derivada de matriz. Então, é isso que está lá também na nossa transparência. E isso vai dar origem para a gente ao que a gente chama de filtro de Kalman estendido. O filtro de Kalman estendido, ele é uma formulação do filtro de Kalman que ele é aplicado para sistemas não lineares, linearizados em torno de um ponto operacional. Quando você lineariza o sistema em torno de um ponto operacional, em torno desse ponto operacional, você pode usar a representação em espaço de estados. E aí, essa representação em espaço de estados é o que você vai usar no seu filtro de Kalman. Então, a sua linearização, ele entra no processo para obter o seu filtro de Kalman. E vai aparecer algumas matrizes adicionais, alguma forma adicional lá naquele filtro de Kalman, que vai dar origem para você ao filtro de Kalman estendido, que eu vou deixar para estudos futuros, tá? Não vou falar muito dele, né? Mas é uma representação que permite com que você use o filtro de Kalman para sistemas não lineares. É isso aí, ficamos por aqui, aguardamos você num próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.